Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lidiana da Cruz, estarei aqui ministrando a primeira aula da eletiva Nutra a Sua Mente. Queridos, é uma eletiva muito importante, convido vocês para assistir as nossas aulas com bastante atenção, porque ela vai trazer aí muitas orientações significativas para a saúde mental do adolescente. Queridos, vamos dar início então à primeira aula, porque é uma aula muito curta, estudante. Então, eu vou direto ao ponto, certo? Vocês já me conhecem da disciplina de filosofia, também de arte, e estou falando como psicóloga, né? Tenho conhecimento em psicologia, tenho formação, mas a primeira aula, queridos, na verdade, segunda aula, a primeira foi sobre as orientações da eletiva. Essa aula 2, nós vamos abordar sobre ética e moral, perspectivas para o desenvolvimento pessoal. Mas, professora, essa eletiva sobre saúde mental, né? Nutra sua mente, vai falar de ética e moral? O que tem a ver isso com a saúde da mente? Então, já vou passar para vocês. Estudante, porque abordamos assim o início dessa eletiva sobre o conceito de ética e moral. Porque se vamos falar sobre a nossa saúde mental, sobre as questões de interação, de autoconhecimento, de convivências com o outro, na verdade, nós vivemos em sociedade, estamos rodeados de pessoas, colegas aí na sala de aula. Então, o primeiro passo para uma saúde mental, um bem-estar, precisa conhecer sobre ética e moral, porque ao mesmo tempo que eu exijo que o outro me respeita, eu também preciso respeitar o outro. Então, vamos conhecer um pouquinho aí sobre ética e moral. Voltando para a tela, ética e moral já foi entendido como a mesma coisa, né? O mesmo sentido. Mas vamos observar aqui nesse quadro que não é. Olha, queridos, deixa eu colocar a canetinha aqui. Observe aí no quadro a definição do que é ética e o que é moral. Pronto, deixa eu ver aqui a cor, vou pegar um vermelho. Então, nós temos aqui a definição, né, do que é ética e moral. Ética, reflexão filosófica, porque é uma área da filosofia que estuda, né, acerca dos princípios das ações humanas, que é certo, errado, justo, injusto, bem ou mal. E a moral, código cultural de normas que orientam as ações dos indivíduos, inseridas em um determinado contexto. Qual o caráter da ética? É universal. Todas as culturas, ou países, podemos dizer, né? Países, vai ter ali seus códigos de ética, né? Construído com visões universal, como, por exemplo, o direito à vida, né? Direitos humanos, é universal. Nenhuma cultura vai trazer ali no seu código de ética da justiça, por exemplo, das legislações, a não proteção à vida. Então, é algo universal, a proteção à vida, o direito à vida. E a moral já é algo mais particular, cultural das pessoas. Então, a moral ela pode se transformar, mudar de tempo em tempo, conforme a cultura, né, vai se transformando. A fundamentação de ética fundamenta-se na teoria, princípios como ética de uma área de conhecimento, ética da administração, ética da psicologia, ética da medicina, nós temos ética na legislação, certo? E a moral fundamenta-se nos costumes, os hábitos culturais, né? Comportamentos dos seres humanos. Então, nós observamos aí diferença, né, no conceito dessas duas palavras, né? Exemplo, como a ética da deontologia, a bioética, né? É uma área aí em que é construído ali, criado, né, um código de ética. Já a moral ela pode ter diferença, a moral cristã é uma, a moral grega é outra, né? Vai depender de cada aí,
as concepções de cada situação aí, né? De cada comportamento, dos valores, enfim. Certo? Então, uma forma de vocês identificar a diferença. Então, vamos direto ao entendimento sobre ética. Aí tem uma pequena história em quadrinho aqui, bem básica, né? Observem aqui para essa história em quadrinho, para a gente entender um pouquinho mais. O que é ética, né? Um personagem pergunta para o outro. É a disciplina que estuda moralidade. E o que é isso? É a conduta correta para viver em sociedade. Observe que a ética, ela estuda a moral. Exatamente, mas professora, não são diferentes? São. A ética ela é universal, né? Ela é desenvolvida ali conforme uma área, né, de conhecimento, porém, ela é uma disciplina que estuda a moral dos indivíduos, da sociedade, né, daquela área de conhecimento. A palavra ética, ela vem então do grego, que significa caráter, ou modo de ser. Seu estudo está ligado, então, à filosofia, com o objetivo que é de compreender os princípios que orientam a conduta humana de maneira universal. Então, a ética está ligada às questões que orientam a conduta humana, mas de maneira universal. Certo? Olha, quem foi o primeiro filósofo a estudar, né, sobre a ética foi Aristóteles, né? Ele apresenta que a ética é como uma ação prática que diz respeito à conduta do homem na sociedade. Ele desenvolveu esses estudos aí na Ética a Nicômago, né? No livro, ele trouxe aí, então, indicações sobre a ética. Ele diz que o homem estuda a ética não para saber o que é ela, mas para ser ético. Nós estudamos a ética para sermos éticos. Então, a ética tem a ver com os nossos comportamentos, as nossas atitudes com o outro, né? Porque uma vez eu compreendendo que a ética são orientações, né, orientam nossos comportamentos, eu vou ser capaz de me respeitar e respeitar o outro. Aqui nós temos uma charge, né? Prometo que, se ser eleito, farei o que é certo para o povo. E o que é certo? O que eu disser que é certo. Então, observa que o que esse político está dizendo ali, esse personagem está imitando o político, é antiético. Como assim, professora? É antiético quando ele diz que ele que escolhe o que é certo para o povo. Não é isso. Tem normas, né? Normas, tem um código de ética, legislações que orienta a conduta de um político, de um servidor público, né? Então, ele não pode escolher o que é bom para o povo, não é ele que escolhe. Tem documentos, tem orientações a nível de município, estado, a nível de nação, né? Então, a ética na política também é preciso ser respeitado. Não é o político que vai dizer o que é ético, o que é bom para o povo, certo? Voltando para a tela, o pensamento de Aristóteles de que o homem é um ser político, sim, nós somos um ser político e social. É a política que rege, né, os nossos direitos, os nossos deveres, por natureza, não tem como fugir disso. É possível, então, associar a moral ao papel social dos indivíduos nas sociedades em que vivem. Muito bem. Na visão de Aristóteles, o humano não nasce ético. Não tem como nascer ético, porque ao nascer somos como, né, um papel em branco. Mas se torna a partir o quê? Da busca pela virtude, de tudo aquilo que é nobre e edificador. Então, isso é ser ético, né? Não nascemos éticos, mas vamos ter que buscar sermos éticos, porque é nobre e edificador para a nossa vida, né? Não nasce feliz, nós também não nascemos felizes, mas se torna quando buscamos o equilíbrio, evitando então o excesso e a falta. Então, para ele, moderação, equilíbrio e sensatez é essencial para que nós, né, procuramos viver de maneira ética e feliz. Olha aí, são as orientações de Aristóteles, né, dentro do estudo da ética.
E agora vamos para o próximo tópico, moral. Pronto, vocês entenderam um pouquinho aí sobre o que é ética. A ética são orientações, né, de uma determinada área, ela que orienta o comportamento do psicólogo, a forma do psicólogo atuar, do médico atuar, do advogado, das instituições, certo? Então, nós temos aí as leis. Ética está relacionada, então, a esses valores universais, né, que precisamos seguir. Né? Nós temos que aprender a ser ético. Não é fácil, precisamos aprender, estudar os códigos, né, para sermos éticos. Já a moral tem a ver com os nossos comportamentos. Daí vocês podem estar perguntando, mas professora, essa eletiva que vai tratar da nossa saúde da mente, de nós, estudantes, jovens, precisamos aprender sobre isso? Sim, com certeza, queridos, porque também a saúde, né, tem a ver com a nossa saúde mental, os nossos comportamentos saudáveis, respeitar o outro, né, saber quais são os nossos comportamentos, ter um olhar para dentro, né, de si, observar mais os seus comportamentos, como que você se apresenta ali no meio social, na sala de aula, o respeito que você tem pelas pessoas, né, pelo professor, pelos os profissionais lá na sua escola ou na sua família. Como você se apresenta como jovem na sociedade, com os seus pais, com os seus irmãos, seus vizinhos, né? Nós observamos o tempo todo pessoas com comportamentos que nós podemos dizer, que nós já até falamos, sem moral, né? Não respeita. A internet é um campo que nós observamos muito aberto, em que as pessoas não têm mais respeito pelo outro, né? Praticam aí crimes, cyberbullying, vamos falar isso também na nossa eletiva. Tem muitos assuntos interessantes. Tudo é referente ao quê? Para o nosso bem-estar. Nosso bem-estar tem a ver com a saúde mental, certo? Voltando para a aula, para os slides, vamos ao conceito de moral. Tem origem, né? A palavra moral tem origem no latim, que significa costumes. Costumes está relacionado ao quê? Aos costumes da nossa cultura, nosso meio social, certo? Dos nossos comportamentos, aquilo que a nossa família também nos passa como valores, né, morais. Diferente da ética, a moral está relacionada às normas e valores, seguido, né, que pode ser por uma comunidade ou sociedade, um grupo pequeno, grupos maiores, enfim. A moral, ela está relacionada, então, aos nossos comportamentos. Cada cultura pode ter o quê? Regras ou valores morais diferentes, que são transmitidos, muitas vezes, de geração para geração, que moda o que nós somos, né? Que moda os comportamentos coletivos. A moral, então, ela determina o que é certo, o que é errado, ou seja, como, por exemplo, é errado mentir. Então, a educação que eu tive com a minha família, meus pais não eram a favor de mentir, orientava, educava sobre não é correto mentir, eu vou desenvolver esse caráter, né, de não mentir. Então, tem a ver com os comportamentos da minha geração, da minha família. Como, por exemplo, que certas roupas são apropriadas ou inadequadas, conforme o contexto social. A moral está ligada até a essa situação que é simples, questão de roupa. Você, estudante, você tem uma farda, né, uma camiseta, uma calça, aí um padrão definido pela escola, para ir para a escola. Se não cumprir, então, nós estamos obedecendo o quê? A moral, a regra daquela instituição, em termos de padrão de roupa, né? Se é permitido, pode-se exigir quando a escola, por exemplo, dá a farda, tem um padrão de farda. Porém, eu não posso chegar lá vestida com roupa de banho, já não está de acordo, certo? Então, esses são costumes, valores que muitas vezes as instituições colocam, porque tem o conceito de que é correto, não é verdade? Eu, como profissional de educação, professora, eu não posso ir à escola com umas
roupas que não é adequado, roupa de shopping, de banho, roupa de praia, não é verdade? Então, muitas questões é visível. A pessoa olha e já verifica, nossa, a professora não está vestida adequado, ou esse profissional não está vestido adequado à posição dela, né? Então, todos nós temos ter esse olhar sobre os nossos comportamentos, se estamos seguindo ali ou cumprindo, no mínimo, né, dos valores éticos e moral determinado ali naquele grupo, naquela comunidade, certo? Voltando para os slides, vamos fechar aqui um pouco mais sobre moral. Exemplos de moral que nós visualizamos, observamos no dia a dia ou realizamos, né? São os nossos comportamentos. Falar a verdade, mesmo quando pode trazer prejuízo, então você fala a verdade. Se aquela verdade vai te acusar por um valor moral, né? Por um comportamento, você vai falar a verdade. Respeitar a fila, não cortar a fila, nem na hora da merenda, no banco, enfim. Temos que evitar. Eu já tive muitos momentos que as pessoas cortavam a fila. É muito desagradável. Devolver um objeto, caso você encontrou algo, tem onde deixar e para essa pessoa recuperar, não leve para casa. É muito, muito desagradável a gente perder alguma coisa, deixar algo na sala, esquecer uma garrafinha, esquecer lá os materiais do livro, a pessoa levar, sabendo até de quem é, certo? Então, ceder lugar para idosos, gestantes, pessoas com deficiência no transporte público e outras mais. Pode ser até lá no barco, né? Já desci aqui o Rio Madeira de barco que vai super lotado. Se tem uma mãe com criança, eu tenho que dar o lugar para essa mãe com criança, que esteja com criança, uma pessoa idosa. Pedir desculpa sempre que cometer um erro. Às vezes a gente pede desculpa, mesmo que não tenha sido um erro, mas a gente que tem ali valores morais positivos, vai pedir desculpa. Evitar fofocas, informações que prejudicam as outras pessoas. Tudo isso hoje nós temos que seguir nesses valores que cabe em qualquer lugar. Praticar a solidariedade, muito mais. Aí, como falamos de ética e moral, eu trouxe o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que é a nossa lei maior. No artigo 5º, é um artigo que todos nós precisamos estudar muito, que tem a ver com os nossos direitos e deveres, né? Segundo o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida. Isso é universal, o direito à vida e a todas as pessoas. A liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos, né, seguintes. Eu não trouxe todos, porque a aula é curta. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Olha, certo? Então, queridos, o direito à vida humana é considerado um princípio ético e fundamental, vida humana. Se está em risco a vida de alguém, nós precisamos nos comprometer a ajudar, a não cometer ali um crime, até de não ajudar alguém é cometer um crime, certo? Se uma pessoa estiver ali com a sua vida em perigo. Ele se baseia, então, na dignidade inerente a todo ser humano e na sociedade de proteção contra a violação, sendo um pilar da ética e dos direitos humanos universais. Muito bem, queridos. E eu finalizo aqui com uma atividade para vocês. Vou explicar ela antes de fechar nossa aula. Com base nesta aula, né, escreva um texto sobre ética e moral, questionando o que é certo e errado, no contexto aí da sua comunidade, né? Qualquer lugar aí onde a sua escola está, a sua convivência entre as pessoas da sua vizinhança, da sua comunidade, aí do local, município, seja que Calama, Nazaré, São Carlos, Nova Mamoré, enfim, diversidade de lugares que nós temos, escolas da mediação, salas da mediação. Faça essa análise olhando para o seu contexto. Como por exemplo, o uso de informações falsas na internet, o bullying, que é muito praticado na escola, e também o cyberbullying, que nós vamos
também tratar desse assunto. A injustiça no ambiente escolar, né, que é o bullying, a injustiça no ambiente escolar, que pode vir por parte do aluno, entre os alunos, ou entre até os profissionais, né? Essas são as nossas referências. Então, querido, para não alongar essa aula, né, concluo aqui com essa atividade que você vai fazer aí individualmente, certo? Procure escrever, pensar sobre isso. Se você já sofreu algum tipo, né, de agressão, bullying, ou seja, na internet, nas redes sociais, ou aí na escola, de forma presencial, o que você se sentiu, né, nessa questão? Isso implicou nas suas emoções, sentimentos? Tem a ver com o quê? Com o bem-estar emocional. Então, a partir do momento que você identifica que é um tratamento que não está de acordo à ética e à moral, então você já vai saber como agir diante disso, para que você não, que a pessoa que praticou não continue ali né, praticando esse comportamento. E leve para os professores, para o seu professor, discutir sobre isso com vocês. Tá bom? Queridos, obrigado pela atenção. Caso vocês precisem de mais informações, vocês podem estar consultando outros sites, né, buscando outras informações sobre ética e moral, principalmente na filosofia. Tudo bem? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.